O fato é que se efetivamente isso ocorrer, eu acho extremamente negativo. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta-feira. Hoje um pouquinho mais cedo que o normal, tenho um compromisso agora no final de tarde, então resolvi antecipar o comentário aqui para vocês, tendo em vista que faltam um pouco mais de 2 horas aqui para o término do pregão, e eu imagino que o principal já deva ter acontecido, né? Tínhamos exercício de opções hoje, e normalmente traz um pouquinho mais de volatilidade, o exercício já passou, então, eventualmente, alguma movimentação mais drástica, seja no sentido ascendente ou descendente, não me parece nesse momento agora ser uma possibilidade. E essa semana foi marcada por a continuidade daquele escudo que surgiu na sexta-feira, né, que eu comentava aqui com vocês em relação à quebra do SVB, e depois veio mais um banco no domingo, veio mais um banco na segunda. Ontem, o Banco Central suíço socorrendo o Credit Suisse, né? Too big to fail, né? A famosa frase em relação ao Lehman Brothers, lá em 2008. E ontem também, mais um banco americano, né, foi socorrido por 11 outros bancos maiores. Então o negócio tá dando sinais aqui realmente bastante complicados. Ainda não sabemos os desdobramentos tudo disso. Começa a já surgir perguntas, né? Estaríamos diante de uma crise semelhante de 2008, né? Tendo em vista que estamos vislumbrando uma crise de crédito pela frente. E essa semana eu conversei com bastante gente, especialmente com alguns gestores de fundo e alguns analistas, justamente para tentar ver como está a cabeça deles em relação a esse fato. Então, praticamente unânime de que o que está acontecendo agora não tem correlação nenhuma com 2008. 2008 realmente foi um tsunami inimaginável, e não que dessa vez não seja algo bastante sério, mas aparentemente não é tão sério quanto daquela vez. E esse socorro que está sendo providenciado para munir de liquidez e tranquilizar os mercados, principalmente os correntistas dessas instituições financeiras, já mostra que dentro daquela linha de aprendizado com as tragédias passadas, talvez devessem ter salvado o Lehman Brothers. Né? Então, naquela época, talvez, essa é sempre uma pergunta que fica se a crise teria sido ou teria atingido aquela magnitude. Não, eles não estão pagando para ver, e realmente o socorro está vindo, mas não tem como não deixar estrago, tendo em vista todo o resto que compõe, né? A inflação teimosa, a taxa de emprego que ainda, na visão dos dirigentes do Banco Central americano, ainda mantém-se alta com os salários altos, isso retroalimenta a inflação. E o dilema agora de continuar utilizando como política monetária o ciclo de subida de taxa de juros agora ficou em xeque, porque talvez tenha sido um dos principais responsáveis nesse momento pelo processo de bancarrota de alguns bancos. E não é muito diferente o mesmo cenário aqui no Brasil, porque a inflação também continua teimosa, só que aqui tem alguns outros elementos. E o grau de endividamento do brasileiro também permanece mais alto do que a média histórica, assim como das empresas. E a manutenção dessa taxa de 13,75 também pode causar alguns estragos. Eu conversava com um analista essa semana que já chegou a participar da equipe do Banco Central, e ele me falava que, claro que quando a gente escuta um técnico dessa área falando, parece uma coisa meio fria, né? É como se, não, isso era para acontecer, né? Era para baixar emprego, era para causar recessão, que era a medida para combater a inflação. Só que tem uma dose aqui, né, que não pode ser ultrapassada. E os mercados eles começam a precificar isso. Então, vou mostrar já o gráfico aqui para vocês. Depois eu falo um pouquinho do Ibov, só queria mostrar o DI. Olha só como o juro futuro ele vem precificando, mesmo que não tenha saído do arcabouço fiscal, mesmo que tenha a PEC do fura-teto de gasto, mesmo que todos os modelos econométricos do Banco Central digam que não dá para baixar juros,
o mercado já começa a aceitar a tese de que o juro vai ter que baixar cedo ou tarde e já precifica a partir de maio desse ano. Olha só o que está acontecendo com o DI 24, que já baixou dos 13 essa semana. O DI 25 já projeta, inclusive, uma queda ainda maior. Então, já estamos falando aqui na faixa de 12, né? Então seria aqui no horizonte um pouco próximo de 2 anos. E dentro dessa projeção já se enxerga uma Selic entre 2 e 3 anos na faixa dos seus 9 a 10% ao ano, tendo em vista a meta de inflação entre 3 e 4 e um juro real, que eles chamam de juro neutro, na faixa de 6%. Mas aqui já começa a mostrar que o mercado efetivamente está precificando a possibilidade de baixar juros mesmo, baseado na questão da crise de crédito. Então, é uma equação bem complicada. Eu não queria estar na pele dos dirigentes do Banco Central nesse momento, porque realmente não é uma tarefa fácil. Assim como toda a equipe econômica do governo também não tem tarefa fácil nessa hora, mas, obviamente, tem que ser feito algo e vamos aguardar. E o reflexo nas ações, o que acontece? O Ibov não poderia ser diferente, né? Tendo em vista tudo que está acontecendo no mundo e até mesmo no Brasil, aquele pivôzinho de baixa, né, que nós mostrávamos na semana passada, ele confirmou-se essa semana, no intraday ele chegou muito próximo lá dos 100 mil pontos. Reparem aqui nesse candle, né, até formou um doji de cauda longa, e que costuma ser uma figura que até marca movimentos, né, ou final de movimentos, mas nesse caso não parece ter sido, né, a questão de marcar o movimento de fundo, porque estamos fazendo nova mínima, talvez em fechamento, falta 2 horas e pouco para fechar o pregão, mas eu acredito que deva fechar no patamar mais baixo aí dos últimos 10 meses. Então, dando uma sinalização de que provavelmente aquele alvo do pivô vai ser atingido. E num movimento mais drástico de correção, a expansão de 161 está traçada aqui no gráfico, seria lá nos 96 mil pontos, né, que seria daí aquele fundo lá de julho, praticamente um ano atrás. Então teríamos aqui uma correção bastante expressiva. Nesse momento, eu não vislumbro isso, né? Eu acredito que os 100 mil pontos, 99, uns quebrados, passam a ser uma referência bem importante, mas tem espaço para cair um pouquinho mais aqui ainda, graficamente falando. E se eu boto o gráfico semanal aqui para vocês, não está muito diferente, né? O gráfico semanal, olha só, deixa eu dar um zoom aqui que isso fica um pouquinho mais claro. Então, fazendo o mínimo na semana, as médias continuam alinhadas, nesse momento operando abaixo da média de 9. Então, me parece muito provável a continuidade do movimento descendente no principal índice da Bolsa Brasileira. Voltando aqui para o gráfico diário, e agora já projetando o que está acontecendo com o dólar. O dólar deu aquela furada 3 pregões atrás, né? Na contramão lá do Ibovespa, quando fez o fundo do Ibovespa, fez o teto do dólar. Ontem deu uma recuada razoável, só que fez um pullback na média e hoje volta a aquele canalzinho, né? Está na resistência. Então tem aqui esse canal de baixa que está traçado, tem as médias, ou seja, aqui é um patamar bem decisivo. Teria que suportar uma pressão aqui, não em fechamento, aqui até 5,30, 5,31. Se segurar nessa faixa, ele talvez volte, possa vir a testar aquele retângulo, até mesmo operar dentro desse canal que está desenhado aqui no gráfico para vocês. No rompimento do 5,32, aí vai ter pivô de alta, e aí, meus amigos, poderíamos testar novamente a faixa lá do 5,45, 5,50. Tá? Mas ainda precisa ter um rompimento, não é o que aconteceu. Vamos ficar bastante atentos aqui a esses sinais. E o que está acontecendo lá no exterior, depois de toda essa bagunça dos bancos, né, como vocês puderam ver? Então nós temos o VIX num vai e vem bem doido aqui, oscilando entre 22 e 28, ou seja, a volatilidade não está fácil nesse momento. Quando a gente coloca S&P, reparem que com o socorro nos bancos,
A bolsa deu uma recuperada, mas não está ainda, aqui está com figuras bastante indefinidas nesse momento. Nasdaq não está muito diferente, e sentiu um pouquinho menos, obviamente, porque tanto Dow Jones quanto S&P tem uma presença dos bancos mais forte, então, evidentemente que o comportamento acaba sendo um pouco diferente. E a perspectiva, né, só a perspectiva de que talvez a subida do ciclo de juros lá nos Estados Unidos ela mude, né, não haja a continuidade para batermos lá naqueles 6% pré-anunciado pelo Jeremy Powell, já fez com que as empresas de tecnologia dessem um up, né? E já também Nasdaq já está com um comportamento um pouquinho diferente. A situação o mar não está para peixe, como se diz, né? Principalmente aqui no nosso mercado, com esse pivôzinho de baixa marcado. Claro que aqui ainda temos as mazelas internas, né, para lidar, mas tem muita coisa para acontecer, muita coisa importante para acontecer. E um registro bastante negativo que eu gostaria de deixar aqui para vocês foi a decisão da liminar do Lewandowski, derrubando, né, dando um tiro de bazuca na blindagem das estatais, né, liberando a quarentena dos políticos. Então, isso é uma sinalização terrível, né, uma conquista do Estado brasileiro, do povo brasileiro, ainda lá no governo Temer, lá, lei de 2016, com um pedido do PSDB não, do PCdoB, né, que é da base de apoio do Lula, Partido Comunista Brasileiro. Lewandowski acatou, mesmo com a questão ainda estando trancada no Senado, e ainda em análise no próprio Supremo, o Lewandowski, numa liminar, foi lá e agora permite que não exista mais quarentena nas estatais. Para mim é uma decisão inacreditável, porque libera claramente, né, toda aquela bandalha da política brasileira. Vão ser mais de 600 cargos, tem cargos em tudo que é estatal. É o toma lá da cá, é todo aquele sistema que nós achávamos que tinha que a Lava Jato, tudo que a gente aprendeu, né, toda aquela bandalha que a gente aprendeu, mas o sistema ele foi mais forte nesse momento e rearma tudo de novo. Então, queria deixar registrado. Não sei como se resolve isso na prática, né? Se existe algum tipo de saída para essa decisão do Lewandowski, se é passível de uma mudança via Congresso, via Senado. O fato é que, se efetivamente isso ocorrer, eu acho extremamente negativo para o modelo estatal brasileiro. Particularmente, eu não acreditava que isso pudesse acontecer, tendo visto o passado, né? Inclusive manchou drasticamente a trajetória do PT como partido, não só do PT, né, de alguns outros partidos também, mas especialmente do PT, onde o Lula ficou preso mais de 2 anos e mais de 50 dirigentes também. Está todo mundo solto hoje, é verdade, mas o passado fica, né? Quem viveu lembra. E essa mudança realmente é bastante complicada. Opina aqui embaixo para mim o que você achou dessa decisão do Lewandowski e quais as consequências que isso podem trazer para o Brasil. Então fica esse meu registro. Desejo a todos um ótimo final de semana. Se vocês gostaram do vídeo, deem seu like, assinem nossos canais e espero vê-los no nosso próximo vídeo.